Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa 18ª aula de História, online, estudando em casa. Começa a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global que aconteceu entre 1939 e 1945 e ficou marcada por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. Caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual há mobilização de todos os recursos para a guerra, a Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo enfrentarem-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Vamos aqui continuar a leitura do livro didático, página 99. Começa a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1939, as tropas de Hitler invadiram a Polônia, alegando que esse país se recusara a entregar ao Reich a cidade de Danzig, atual Gdansk, território de população majoritariamente alemã, que servia de ligação com a Prússia Oriental. A invasão da Polônia foi antecedida por 2 acordos internacionais significativos firmados naquele mesmo ano, em maio de 1939. A Alemanha e a Itália fascista de Mussolini assinaram um pacto em que se comprometiam a defender-se mutuamente em casos de agressão a algum dos países. O acordo mais importante, porém, foi firmado meses depois, em agosto daquele ano. Hitler celebrou com Joseph Stalin, líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, o chamado Pacto Germano-Soviético, garantindo que os soviéticos não atacariam o exército alemão em marcha para o leste. Em troca, Stalin ganhava o direito de ocupar a parte leste da Polônia e os territórios perdidos após a Primeira Guerra Mundial. Diante da agressão alemã à Polônia, a Grã-Bretanha e a França cumpriram seu posicionamento e declararam guerra à Alemanha, iniciando o conflito que se estenderia pelos anos seguintes e ficaria conhecido como Segunda Guerra Mundial. Os avanços da Alemanha. Em seus ataques, as forças alemãs empregaram a chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, utilizavam a velocidade proporcionada por veículos terrestres como caminhões e tanques e aviões para atacar e avançar rapidamente, surpreendendo o inimigo. Os exércitos britânicos e franceses mostraram-se despreparados para enfrentar essa tática alemã, e em alguns meses os nazistas conquistaram a Polônia, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e grande parte da França, incluindo a capital, Paris, ocupada em 1940. Com a rendição da França, restava aos nazistas derrotar a Grã-Bretanha. Hitler planejava conquistar as Ilhas Britânicas, transportando suas tropas em barcaças pelo Canal da Mancha. No entanto, para que essa travessia fosse viável, era necessário destruir as defesas britânicas com bombardeios aéreos. Esses bombardeios foram iniciados em julho de 1940, mas os ataques da aviação alemã foram contidos pelos caças da Real Força Aérea Britânica, RAF, forçando Hitler a suspender a invasão. Aqui na imagem você vê tanques alemães invadindo a Bélgica em maio de 1940. O avanço rápido proporcionado pelos tanques era uma das táticas de guerra chamada de Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, utilizada pela Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial para ocupar territórios. Vamos para a página 100. Horror e intolerância. Ao mesmo tempo em que se preparava para conquistar novos territórios, o governo nazista adotava a tática de perseguir com extrema violência os grupos que consideravam perigosos a seu projeto político e a pureza da raça ariana. Esses povos que foram perseguidos na história, nós vemos em filmes como A Lista de Schindler,
O Menino do Pijama Listrado. Então, todos esses filmes falam sobre essa perseguição e sobre os campos de concentração. Os povos perseguidos pelos alemães eram judeus, ciganos, comunistas, homossexuais e pessoas com deficiências. Foram alguns dos alvos dessa violência. Muitos deles foram presos e enviados a prisões especiais, que eram chamados de campos de concentração. O primeiro campo de concentração foi instaurado na cidade alemã de Dachau, em março de 1933, poucos meses após a ascensão de Hitler ao poder. Outros campos foram construídos nos anos seguintes. Alguns deles serviam como campos de trabalho escravo, onde os prisioneiros morriam em grande número devido às condições desumanas, às quais eram submetidos como trabalho forçado, alimentação insuficiente, violência e tortura. Outros, porém, foram planejados como campos de extermínio em massa. Ao ocupar a Polônia em 1939, os nazistas implantaram uma série desses campos de extermínio. O maior e o mais conhecido na história foi o de Auschwitz, onde foi construída a estrutura de extermínio conhecida como Birkenau, composta de 4 câmaras de gás. Calcula-se que nesse campo morreram cerca de 1,5 milhão de pessoas, a maioria judeus. A execução em massa de prisioneiros entre homens, mulheres e crianças foi intensificada a partir de janeiro de 1942, quando os nazistas implantaram a chamada solução final para a questão judaica, isto é, o plano de extermínio de todos os judeus da Europa. Ao final da guerra, a comunidade internacional contabilizou chocada o assassinato de cerca de 6 milhões de judeus. Esse trágico evento ficou conhecido como Holocausto e atingiu também os outros grupos perseguidos pelos alemães: ciganos, pessoas com deficiências físicas ou intelectuais, eslavos, comunistas, socialistas e homossexuais. Aqui você vê na imagem a entrada principal do campo de extermínio de Auschwitz. Essa parte aqui dessa imagem, ela aparece muito no filme A Lista de Schindler. Sugiro que você assista se tiver acesso. Entrada principal do campo de Auschwitz, na Polônia. Essa foto é do ano de 1945. Só em Auschwitz, cerca de 1,5 milhão de pessoas, na maioria judeus, foram exterminados pelos nazistas. Vamos para a página 101. A União Soviética se junta aos aliados. Ao longo do ano de 1940, a União Soviética e a Alemanha, ligadas pelo Pacto de Não Agressão, disputaram a influência sobre a Península Balcânica no Sudeste Europeu. Essa disputa incluía o controle dos poços de petróleo da Romênia, fornecedores dos combustíveis utilizados pelos alemães. Adotando uma política de aliciamento e pressão militar, os alemães transformaram a Romênia e a Bulgária em países satélites do Reich. E a conduta de Hitler em relação aos países balcânicos desagradou os soviéticos, que consideraram os Balcãs um território sob sua influência. Outro ponto de tensão entre alemães e soviéticos era o anticomunismo da doutrina nazista. Um país desconfiava do outro quanto às próprias intenções de manter a paz. Stalin, no entanto, não estava preparado para atacar diretamente um inimigo poderoso como a Alemanha. Foi Hitler, assim, que tomou a iniciativa. Em julho de 1941, o exército nazista invadiu a União Soviética, que passou a integrar o bloco dos aliados. De início, os alemães avançaram pelos territórios soviéticos sem encontrar grandes resistências, o que permitiu que se expandissem rapidamente. Em outubro, as tropas de Hitler alcançaram os subúrbios de Moscou. Aqui você vê o cartaz soviético de 1941, onde chama, os jovens a fazer o recrutamento para a guerra. O texto no alto do cartaz diz: "A pátria-mãe está chamando". De início, os alemães, então, avançaram pelo território soviético. Vamos ver aqui qual vai ser a reação soviética. Apesar de boa parte do
do território ocidental da União Soviética ter sucumbido ao domínio alemão, e os alemães não cumpriram, né, o pacto de não agressão, a maioria das grandes cidades soviéticas resistia. O marco dessa resistência ocorreu em janeiro de 1942, quando as tropas do Terceiro Reich, ou Reich, desistiram de conquistar Moscou. 4 fatores contribuíram para o fracasso de Hitler na União Soviética. O primeiro foi, utilizando a tática chamada de terra arrasada, os russos destruíam tudo o que podiam antes de recuar para o leste. Essa tática privava os invasores de comida e de abrigo. Ao transferir grande parte das indústrias para o leste, longe dos bombardeios alemães, Stalin pôde aumentar a produção de armas e munições, reequipando o Exército Vermelho. A assinatura de um pacto de não agressão entre a União Soviética e o Japão, em abril de 1941, garantiu a paz no leste, permitindo que Stalin concentrasse suas tropas na frente oeste. O inverno russo, com temperaturas de menos 50 graus negativos, menos 50 graus, no caso negativo, diminuía o poder ofensivo do exército nazista, que utilizava roupas inadequadas e armas que congelavam. Os soviéticos, por sua vez, tinham armas e uniformes adaptados ao frio extremo. Mulheres na Guerra, Rússia Beyond. Aqui na seção Passaporte Digital, você pode entrar nesse link aqui que está disponibilizado aqui no livro, para você aprofundar a sua pesquisa, se você tiver curiosidade, para compreender a participação das mulheres russas na guerra, nas batalhas da Segunda Guerra. Vamos para a nossa atividade de História, 23/9/2020. Você irá reler as páginas 99 a 101 e responder apenas da página 106. Essa atividade está na página 106 do livro. Vocês vão responder apenas a questão 4 e a questão 6. Na 4, você vai observar este cartaz e responder as opções ABC. E na 6ª questão, você irá ler este texto e responder as opções A e B. Terminada a atividade, envie para o WhatsApp do grupo de atividades, grupo de História, atividades professora Marineide. Não esqueça de escrever as perguntas e respostas e de escrever o seu nome no cabeçalho e a data da atividade. Conto com o seu empenho. Essas atividades elas são importantes, pois elas vão garantir o sucesso da sua aprendizagem. E mais uma vez eu finalizo o Estudando em Casa.